Olá, querido, olá, querida, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Muito bem, como você está, hein? Como está sendo o ano de 2022? Que maravilha, espero que esteja sendo bênção na sua vida, na vida da sua família, que coisa boa, né? Essa é a nossa expectativa, sempre temos que manter, né, as melhores expectativas para aquilo que nós temos a viver. Eu quero te dizer que independente, né, do que estejamos vivendo hoje, guardamos sempre uma preocupação dentro de nós. Você é assim? Você conhece pessoas assim? Querendo ou não querendo, né, estamos diante de tantas questões e às vezes algumas delas nós não temos resposta. E isso traz um sentimento, né, uma expectativa grande dentro de nós do que pode vir a acontecer, como será. E respostas que nós não temos acabam gerando dentro de nós uma ansiedade, né? Isso não é um problema causado por conta dessa pandemia, não é uma situação que as pessoas estejam vivendo hoje porque estamos num mundo tecnológico, num mundo, né, bem agitado. Na verdade, a humanidade já vivia isso de muito tempo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele escreveu sobre isso e escreveu assim, um dos maiores sermões pregados por ele, talvez até um dos mais conhecidos, que é o Sermão da Montanha. Se você observar lá, você vai ver que no capítulo 6, Jesus ele menciona a questão da ansiedade. Ele diz, olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque ali essa sua expectativa nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós, Deus cuida de nós. Jesus, Ele amplia, né, este contexto de uma forma muito importante para dizer que nós precisamos trocar um pouco mais, né, aquela expectativa de como será o futuro, aquela apreensão, talvez aquela insegurança, aquela sobrecarga emocional que está dentro de nós pela confiança em Deus. Mas isso não é fácil, não é simples. Como é que nós fazemos para deixar de pensar em alguma coisa? Como é que nós fazemos para tirar da nossa cabeça uma preocupação, né? Por exemplo, quem tem filhos, muitas vezes, diante do mundo que nós estamos vivendo, né, das incertezas, da insegurança de tudo isso, quem não fica preocupado? Quem não tem preocupação com os filhos, né? Na saída, no retorno, na manutenção, no sustento, na provisão? Gente, não é possível a gente dizer assim, não, basta a gente dar um clique, né, apertar um botãozinho e as coisas vão ser totalmente diferentes, serenas. Ah, se fosse assim, não é verdade? Mas o Senhor Jesus está falando que é possível, pelo menos atenuar. Eu acredito que naquilo que ele quis dizer, que está registrado aí nesse texto que eu citei para você, do Sermão da Montanha, né, e eu estou tomando como base o que está no Evangelho de Mateus, nós vamos observar que ele quer, de todas as formas, que haja em nós, né, menos tensão, menos sobrecarga. E a gente pode entender na ilustração do que ele faz, né, como ele coloca lá, que ele está dizendo que as aves, as flores, tudo que está à nossa volta, que foi criado por Deus, é cuidado por Deus. E que estas coisas que foram criadas para ornamentar a natureza, elas têm menos importância e menos valor do que você e eu. Então eu entendo que esta palavra Jesus deixou para que nós possamos compreender o quanto Ele zela por nós, o quanto Ele se preocupa com o nosso bem-estar e que isso tem que ser o suficiente para que nós venhamos a dividir esta sobrecarga que está sobre os nossos ombros de preocupação, de ansiedade que é gerado nisso tudo, com o Senhor. A expectativa de que Deus possa resolver os nossos problemas. E aí é uma questão de fé, de confiança, que é algo que nesse momento da nossa vida está faltando na grande maioria das pessoas. Olha, gente, muitos de nós já foi decepcionado, muitos de nós foi traído e por isso tem dificuldade de confiar. E essa confiança em Deus que precisa ser depositada é que fará toda a diferença para que esta sobrecarga ela saia de nós, sobre os nossos ombros, no nosso coração. Olha quantas doenças isso traz, quantas patologias, quantos males. E talvez você seja uma das pessoas que não consegue dormir direito, que a mente fica trabalhando enquanto está dormindo, ou seja, pensa que está dormindo, mas ainda está num estado, né, de pensamentos múltiplos, de dificuldade até de desacelerar, porque essa expectativa, essa ansiedade está presente no seu coração. É muito difícil.
Mas eu entendo que não é impossível. E olha, nesse próprio texto, nesse sermão, no trecho em que Jesus, diante de tantas outras coisas que ele coloca ali, doutrinando, ensinando a orar, a jejuar, falando acerca do relacionamento, divórcio, e no momento em que ele pausa para falar para aquelas pessoas sobre isso, que já estavam, naquele tempo, preocupadas com relação ao que haveriam de comer, de beber, como iriam se manter, Gente, veja que não havia um mercado de trabalho como naquele tempo. As coisas também tinham o seu grau de dificuldade. E Jesus está dizendo para elas, confiem em Deus. O meu Pai, Ele ama vocês mais do que aos pássaros, mais do que as flores. E vocês têm um papel importante nisso aí. Então, com isso, eu percebo, queridos, que há uma necessidade de nós refazermos, reformularmos a nossa maneira de viver, os nossos pensamentos, tentando ao máximo dividir com o Senhor esse estresse, essa expectativa exacerbada do que vai acontecer, esses pensamentos múltiplos aí de como será, o fim da pandemia, como será a economia, como será a eleição, como será a vida do brasileiro, como será o mundo daqui a algum tempo, como será a minha vida na velhice, como será, quantos será? Quantas interrogações. E eu quero dizer para você, olha, confie no Senhor Jesus. Ele falou isso porque ele queria que aquelas pessoas aproveitassem o que ele estava dizendo para colocar em prática, que elas vivessem aquele momento como um momento extraordinariamente importante para elas. E eu quero que você entenda que da mesma maneira isso se aplica a nós, mesmo nos nossos dias, mesmo com toda a diferença da realidade do passado para esse momento que nós estamos vivendo, ele ainda está dizendo para nós, deixe a ansiedade de lado. Coloque para Deus todas as tuas necessidades, coloque diante de Deus as tuas causas, apresente para o Senhor tudo aquilo que você tem como expectativa para o futuro. E não fique preocupado ao ponto de perder a tranquilidade, talvez até de estar desenvolvendo no seu organismo algumas patologias. Viva o seu melhor, faça aquilo que é possível. O que não for possível para você, coloque nas mãos de Deus. Seja o mais sábio possível nas suas decisões, Evite o estresse ao máximo. Hoje nós somos uma geração que por qualquer coisa a gente já está estourando, está explodindo, discutindo sem sentido, criando sentimentos que nos afastam das pessoas, ao invés de criar novos laços, renovar os laços, de passar por cima de algumas coisas que talvez até sejam insignificantes, como às vezes a gente acaba criando discussões e depois rompe relacionamentos que eram tão importantes para nós e depois fica perguntando por que foi mesmo que eu fiz aquilo e acaba não voltando atrás por causa do ego, do orgulho e tantas outras coisas. Isso nos faz ansiosos, isso traz sobre nós sempre uma sobrecarga que nós não temos capacidade de suportar. E essa é a mais pura verdade. Então vamos entender que nesse momento a palavra de ordem é desestressar. É tirar de sobre nós esta expectativa de coisas que não aconteceram ainda, perguntas sem respostas, situações com as quais nós não temos condições de lidar. Deixar nas mãos de Deus, orar a Ele, dizer: Deus, se é assim que o Senhor está dizendo, se é isso que está escrito na Tua palavra, se Jesus veio para me promover esta condição, então ajuda-me agora, para que eu possa deixar essa ansiedade que está me consumindo de lado e viver o melhor tempo da minha vida e criar hoje os melhores resultados, as melhores respostas, enfim, para que você possa alcançar o melhor. E é esse o meu desejo, é o desejo de Deus para a tua vida. E olha, se você precisar de ajuda para isso, saiba de uma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Deus te abençoe, um grande abraço. Se essa palavra simples de reflexão te serviu, passe para alguém ou marque alguém, enviando para esta pessoa o link, alguém que você entende que nesse momento está vivendo assim, tão ansioso, tão ansiosa, e chega a estar sofrendo por causa dessas expectativas, por causa desse sentimento.
Um grande abraço, Deus te abençoe.